Você já parou pra pensar porque tem algumas pessoas que conseguem tudo o que quer em boas negociações? Nesse vídeo eu vou revelar pra você os principais segredos dos maiores negociadores do mundo. Primeira coisa que você precisa entender sobre negociação é que você negocia 24 horas por dia. Negociação não é só para vendas, negociação é para vida. E nesse vídeo eu vou te passar aqui coisas práticas para você sair daqui e a partir de hoje virar um negociador nato. E se você já gostou desse tema, comenta aqui abaixo, conta uma história para nós aqui pra gente poder estar sabendo qual que foi uma negociação que você fez que foi super interessante. A primeira técnica que eu vou te ensinar aqui de negociação é você no controle. Essa técnica é conhecida como uma coisa ou outra. Eu vou te dar um exemplo prático, que às vezes eu uso essa técnica com a minha esposa. Eu quero ir num restaurante que tem camarão e tem um outro restaurante que vende comida japonesa. Vamos supor que eu quero ir no restaurante que tem camarão. E eu sei que a minha esposa não gosta de sair antes das 8 da noite. O que eu uso da técnica de uma coisa ou outra? Eu chego nela e falo: ó, meu bem, seguinte, vamos te levar pra sair hoje. Você prefere que a gente vá comer camarão hoje, lá no restaurante X, mas a gente vai ali em torno de umas 7 horas, porque é um horário que tá bom de movimento, ou que a gente vai comer comida japonesa 11h30 da noite, porque é um horário que só tem reserva lá na mesa só a partir das 11h30 da noite. Qual que você prefere? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma coisa ou outra, duas opções. O cérebro humano, ele tende sempre a ficar na zona de conforto, então dificilmente a pessoa tende a pensar numa terceira opção. E você coloca duas opções para quê? Para ficar duas escolhas. Outro exemplo prático dessa técnica é você dar duas opções de horário para o seu cliente. Cliente, você prefere que a gente faça uma reunião tal dia, tal hora, o horário que você quer, que você acha que vai ser interessante, ou tal dia, tal hora e coloca um horário ruim? Só de você dar duas opções, você tende a ficar no controle da situação. Por quê? Porque você vai colocar uma opção boa e uma ruim. E a pessoa tende a escolher aquela opção que é boa para ela, mas na cabeça ela tá achando que ela se deu bem. Vamos para a segunda técnica aqui de negociação também, que é muito poderosa. É a técnica de ancoragem. E aí, como assim ancoragem? Tudo dá pra você ancorar alguma coisa na cabeça de alguém. Por exemplo, vou usar a ancoragem de preço. Eu tinha minha hamburgueria e lá a gente tinha 3 tipos de hambúrguer: o pequeno, o médio e o grande. O pequeno tinha lá 150 gramas, o médio tinha 200 gramas e o maiorzão tinha 300 gramas. O hambúrguer que eu queria vender na época era o do meio, que era o de 200 gramas. O hambúrguer de 100 gramas de diferença, ele era muito mais caro do que esse hambúrguer do meio. Por exemplo, o hambúrguer maior, ele custava R$ 49,90, esse do meio custava R$ 19,90 e esse que era um pouquinho menor custava R$ 14,90, ou seja, pouca diferença de preço. E aqui a diferença é gritante. Então, ou seja, isso eu tô ancorando preço na cabeça da pessoa para esse hambúrguer do meio parecer barato. Entre o pequeno, ele é muito pouca diferença de preço, então compensa comprar ele. E entre o grande, nossa, esse aqui é muito caro, então esse aqui tá barato, de R$19,90. Mas não é que às vezes o R$19,90 tava barato, é que eu ancorei preço e ficou parecendo que era barato comparado com esse que era R$ 49,90. E você consegue ancorar qualquer coisa. Você consegue ancorar distância numa negociação. Vamos supor que eu quero levar um amigo meu para ir numa fazenda a 100 km daqui. Pô, fazenda de 100 km pode ser que seja longe ou perto. Depende da ancoragem que eu vou utilizar na cabeça do meu amigo. Se eu falar para esse fulano, não, se eu queria te levar na fazenda, ela fica a 800 km daqui. Você topa aí? Só que você tem que primeiro dar a opção mais difícil. Fala, ó, vamos lá na fazenda, fica 800 km, topa? Provavelmente ele vai negar. Ah, não quero e tal. Fala, não, então vamos fazer o seguinte, achei aqui uma fazenda que fica a 100 km, pertinho. Essa você anima aí? Os 100 km pode ser que às vezes fique distante, se você ancorar pra ele uma distância muito perto ou muito longe. Agora se eu falo assim, fulano, tem uma fazenda aqui de 100 km. Vamos supor que eu dou essa primeira opção. Vamos lá, passear e tudo mais. Aí de repente, né, ele fala, não, mas 100 km, rapaz, fala, não tô afim não, seu amigo responde. Aí de repente você dá a segunda opção. Fala, não, tem uma fazenda lá que é melhor ainda, só que fica 800 km. Fala, ah, tá doido, papai. Não vou nunca. Por quê? Porque você ancorou primeiro a distância mais curtinha. Então a distância maior depois ficou muito distante. Então a ancoragem você pode usar em qualquer lugar. Seja preço, seja distância, seja tamanho. Outra técnica também muito poderosa de negociação é o famoso 80-20. É você ouvir 80% e falar 20%. O segredo do 80-20 é você fazer perguntas
perguntas. Um bom negociador não é aquele que fica só falando. É você fazer perguntas. Quando eu quero pegar objeção do meu cliente, eu faço pergunta. Cliente, o que é caro para você? Cliente, o que te impede de hoje você contratar o nosso produto ou serviço antes de eu te falar preço? Cliente, o que é bom para você quando você me fala que o nosso produto é inferior ou tá mais barato? O que é inferior para você? Então, o segredo é você fazer perguntas estratégicas. O ato de você fazer pergunta, você consegue extrair informação e depois consegue quebrar qualquer objeção, qualquer coisa que a pessoa tá falando só com perguntas. E se você fizer as perguntas corretas numa boa negociação, você ganha a negociação só perguntando. Acredite se quiser. Faça mais perguntas e fale menos, tá? 80-20. Por último, não menos importante, aqui a última técnica de negociação, que pra mim é uma das melhores técnicas, na minha opinião, que mais funciona também, a famosa técnica de concessão, ou seja, o ganha-ganha. O importante que você precisa entender quando a gente fala sobre negociação é que um bom negócio não é só quando você se dá bem de um lado ou a pessoa se dá bem e você não. É quando é bom para os dois lados. Então, seguindo esse fundamento, quanto melhor for para os dois lados, mais interessante vai ser a negociação e mais interessante você vai ser como um bom negociador ou negociadora. Você ganha e a pessoa do outro lado também ganha. Um bom negociador é quando ele pensa no seu lado, mas também pensa no outro lado. Essa técnica que se resume a isso. O cliente pediu desconto para você. Beleza, cliente? Eu te dou desconto, desde que você leve outro produto aqui também que complementa esse que você comprou. Ou seja, vai ser bom para você e bom para o cliente. Vamos supor que você vendeu algo para o cliente e você só parcela em 3 vezes. E o seu cliente pediu em 6 vezes. Você pode falar, cliente, eu te entrego aqui para você, eu consigo fechar com você em 6 vezes, desde que você me indique aqui 10 contatos de 10 amigos para mim entrar em contato e oferecer nosso produto ou serviço. Vai ser bom para você e bom para o cliente. E essa técnica de ganha-ganha, você pode usar ela até de forma estratégica. Quando o cliente, por exemplo, te pedir desconto, o cliente pediu desconto aqui na empresa, você pode colocar algo que ele tem que fazer para poder ganhar o desconto. Cliente, eu te dou desconto, desde que você me indique aí 10 amigos. Essa, por exemplo, poderia ser uma técnica super interessante para fazer o famoso ganha-ganha. E aqui na vida eu consigo usar isso? É claro. Vamos supor, no exemplo que eu dei do restaurante com a minha esposa. Se ficar algo interessante para ela e interessante para mim, poderia ser sim, algo interessante. Vamos supor que na minha técnica eu quero lá comer camarão e ela quer sair mais cedo. A gente pode muito bem sair mais cedo e comer camarão, desde que tenha, né, um lugar que atenda essa demanda. O maior segredo de você ser um bom negociador não é você sair na vantagem e nem a pessoa do outro lado sair na vantagem. É ficar bom para os dois lados. Fez sentido para você? Existem mais técnicas de negociação. Se você quiser uma parte 2, comenta aqui abaixo. Se inscreve no canal se você quer ter aí uma vida melhor, uma empresa melhor aqui, que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Quer melhorar ainda mais e receber um treinamento de vendas nosso? Clique aqui abaixo que vai ter aí um link, entre em contato com a gente aí na descrição desse vídeo, fechou? Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui!